Salvem, queridos plantoides, colecionadores! Vocês vão bem? Eu espero que sim. Hoje, provavelmente, dia 27 de agosto de 2023, é o dia mais frio de inverno do ano, assim. Tá muito frio. O Tango, que tem um probleminha de articulação nas patas traseiras, tá sentindo depois de muito tempo sem problema, sem sintoma. Então, com certeza, hoje é o dia mais frio do ano. Inclusive, essa blusa velha aqui, eu só utilizo em casos bem mais frios assim, inclusive com manga comprida por baixo. E pelo que eu vi na previsão, esse frio vai perpassar aí terça, quarta-feira, um pouco mais quente. Hoje é o pico. Com esse frio veio também uma alta umidade, que vai ser excelente. Duro ia ser se tivesse frio e seco. Mas com a umidade aí a gente consegue um balanço quando assuntos são as espécies de subbosque, variedades e espécies de subbosque. Para o episódio de hoje, vou ser um pouquinho abusado, que tirar as plantinhas das caixas de umidade, do conforto de maior temperatura e alta umidade e colocar nesse estado aqui mais gelado é um pouco de choque, mas faz parte. E a umidade em si alta do ambiente exterior aqui ajuda bastante nesse processo, tá? Como eu falei, se estivesse muito seco e frio, aí seria verdadeiramente problemático e aí eu ia pensar duas vezes em mexer nas caixas de umidade. Mas bora lá, começar o episódio então deste rolê entre as plantas de casa aqui, as plantas da minha florestinha. Para aqueles que acompanham episódio a episódio, ou seja, você que é o mais fiel, tá aqui ó, o caso, lembra do caso do Anthurium? Que ficou relutante a se desenvolver na estufa úmida, mandei para a caixa de umidade, olha a beleza deste Anthurium papillilaminum var. A gente não sabe ainda que nome dá, se já tem uma referência estadunidense, eu pressuponho que seja o RA4 ou o Swamp Bunny, né? Já comentei algumas vezes. Lembra então da folhinha em expansão na caixa de umidade? Está se tornando isso aqui, ainda está em formação e expansão. E olha a beleza dessa lâmina foliar. É um papillilaminum muito bonito. Você vai notar aí essas nervuras multicoloridas em tons quentes, laranjas, amarelos e verdes, óbvio. E olha a face abaxial, olha a coloração vermelha, que incrível. Anthurium papillilaminum var, a gente nomeia desse jeito, é a maneira mais correta de se nomear quando é uma variação, mas a gente não sabe exatamente qual variação, se tem um nome. É realmente bastante incrível esse cara, realmente muito bonito, e não sei dizer se o estadunidense já mapeou e já catalogou com sobrenome, com apelido, né? Porque essas variações aí, como a gente tem notado, é tudo apelido criado. Não tem nada assim efetivamente publicado no IPNI, International Plant Names Index. Você então que pegou o case lá do princípio, é esse o resultado real final. Anthurium papillilaminum var. Belíssimo indivíduo trazido pela Tropicalia Garden. E se eu não me engano, a Carol da Maria Jungle, Maju, já lançou em vitrine um indivíduo desse por enquanto, tá? Super recomendável. Esse cara é distinto no final das contas. Lembra um pouquinho assim, possa até ser ele também, o tal do Anthurium papillilaminum lago gatum. Mas esse formato arredondado com lobos acentuados sugere aí pelo menos umas 3 variedades nomeadas, ou talvez não seja nomeada ainda, assim como a gente tem notado o Anthurium papillilaminum e jardim. O Anthurium papillilaminum e jardim, por enquanto, não bateu, não sinonimizou com nenhum desses carinhas apresentados por estadunidenses, tá legal? Fly, como é que faz quando localmente, por exemplo, nos Estados Unidos se dá um nome à variação por lá e outro de repente aqui no Brasil? Se isso acontece quando de repente a mesma variação são nomeadas localmente, regionalmente, de maneiras diferentes, com apelidos, né? Sem a oficialização num IPNI, por exemplo, e a grande parte aí
esse Scarlet Black, Papililaminum, não constam oficializados como variação nessa base de dados oficial, e a gente descobre depois que a mesma variação a gente basicamente trata como sinonímia. Basta ver aí o exemplo do Dona Cecília, que é o Splendid, Philodendron Dona Cecília, igual a Philodendron Splendid e vice-versa. Philodendron Jungle Bug, Philodendron Henderson's Pride. Anthurium King of Spades, Anthurium HU. Esses apelidos de variações, híbridos, cultivares, não oficializados em base de dados do IPNI, eles são nomes fantasias aí, um sentido de propriedade desde pesquisadores e botânicos até horticultores, colecionadores, e assim vem funcionando de maneira orgânica, de longa data. Bora falar agora de um assunto que me interessa bastante, tem me interessado bastante. O Bruno Amaral querido, neste episódio aqui, ele salpicou, ele pincelou um pouco sobre o Scotch Coin, que é meio que um novo horticultor pertencente a uma nova geração estadunidense. Aos poucos o Scotch Coin está se tornando aí um nome interessante a partir de seu cultivo, a partir de híbridos, e ele me trouxe aí orientações diretamente, pessoalmente, a respeito dessa maneira lúdica da gente categorizar variações, como Rory Antolak tem feito, Jay Vanini, nada oficializado em IPNI, em banco de dados oficial. Então assim, os caras tomam uma certa propriedade e vai fazendo como qualquer um pode fazer, desde colecionador, King of Spades, foi um colecionador que deu esse nome, desde o filho do produtor, Rajiuli, HU, até uma galerinha um pouco mais diplomada que mesmo assim não chegou a oficializar. Como eu comentei em episódio recentemente, até o próprio Crutz nomeou aí Anthurium Rhotolantium, Anthurium Ophoterianum, em homenagem a amigos, parceiros, contudo nomes IDs que não passaram pelo rito de oficialização, a parte mais normativa e regular possível da descrição até a sua publicação. Daí que certa vez eu publiquei no feed do meu Instagram uma variação do Anthurium Papililaminum, que a priori a gente tinha como A+, Anthurium Papililaminum A+, que nada mais era, em nossos estudos, em nossas impressões, um RA, um Rory Antolak sem número, Anthurium Papililaminum A+. E aí um colecionador bastante entusiasta dos Anthuriums veio interpolar dizendo que estava errado, que o Anthurium Papililaminum A+, nada mais era do que um aperfeiçoamento genético entre variações de Anthurium Papililaminum realizados pelo Scotch Coin. E aí que em conversa recente com o próprio Scotch Coin, ele esclareceu, determinou, enfim, que a gente estava certo. O Anthurium Papililaminum A+, é nada mais, nada menos que um RA, um Rory Antolak, que ele mesmo resolveu nomear A+, sem número. Anthurium Papililaminum A+, é um RA, é um Rory Antolak. Ou melhor, é uma variedade ou ecótipo nomeada, catalogada pelo próprio Rory Antolak. E aí, que do cultivo direto das mãos de Scotch Coin, ele próprio, estou aqui com duas variações, duas variabilidades genéticas, sementinhas diferentes do Anthurium Papililaminum A+. E é muito interessante, gente, como a variabilidade genética é poderosa. Foto da matriz ao meu lado aqui. Ele fez aí uma polinização selfie. Esse é mais uma variação do Anthurium Papililaminum, com esse jeitão aí que vocês podem ver na foto. E esses dois são irmãos, ó. Mas notem, esse cara aqui, por enquanto nessa fase juvenil, tá com total cara do que a Maju comercializou aí como Anthurium Papililaminum Long Bullet. Ele é mais estreito, mais comprido, bem bulado, tá? Só que isso aqui é o Anthurium Papililaminum A+. E esse aqui já tá com mais carinha da própria matriz aí na foto.
são irmãos. Óbvio que nessa fase juvenil, embora seja evidente as diferenças morfológicas, eles estão ainda bebezinhos. A morfogênese aí, até chegar nisso aqui ou próximo disso, vai atuar com bastante força, tá? Mas o curioso é isso. Primeiro, não são aperfeiçoamentos genéticos, eles são variações tipo RA4, 5, 6, 14, enfim. Contudo, há mais, Rory Antolak, e esses dois indivíduos por semente mostram claramente como a variabilidade genética de uma mesma espécie, e no caso de uma mesma variação, é muito intensa. Nem parecem a mesma variação, o mesmo ecótipo, pelo menos nessa fase. Esse aqui lembra muito o Long Bullet, e esse aqui com certeza lembra mais a matriz, Anthurium papillilaminum a mais. Cultivo real oficial Scotch Coin. Quem já teve afinidade aí com a escrita do cara, tá aqui ó, letra do próprio, tá? E aí que esse carinha mais bulado, muito provavelmente em setembro, Anthurium papillilaminum a mais by Scotch Coin, vai diretamente também para Maju. Eu vou ceder essa muda aqui, já que eu tenho duas. Ah, mas Fly, dizem que quem tem uma planta não tem nenhuma e não sei o que. É verdade, assim, foi verdade até um período aí da minha vida de colecionador. Hoje é muito difícil eu perder, mesmo que sofra aqui um grande abalo sísmico, fungos e tal, e se torne um toco reduzido, a chance de eu perder um Anthurium papillilaminum ou qualquer outra variedade aqui caiu drasticamente, tá, gente? Não porque eu fiquei muito mais habilidoso, é porque hoje eu tenho recursos que vão contornar aí as piores situações de um desastre, algo assim, tá? Então eu estou bastante seguro. Mas Fly são duas variações muito distintas, tudo bem, não tem problema. Só que um dia vai crescer, vai gerar inflorescência, já tenho aqui esse cara que marca mais a variação a mais. Esse aqui tá mais long bullet, mas vai sofrer morfogênese de qualquer forma. E o mais importante é que ele é um Anthurium papillilaminum a mais by Scotch Coin, tá? Direto lá do cultivo dele, das estufas, do cuidado, da atenção, exclusividade, filho único, quer dizer, 2 no Brasil até hoje. Anthurium papillilaminum a mais, e o plus é que é cultivo do Scotch Coin. Com este mesmo prazer e gosto, eu já cito Marcos Nadruz, já cito Marco Lacerda do Ex-Jardim, o próprio Guigui Guilherme da Tropicalia Garden, a Maju, Maria Jungle, Scotch Coin, William Rotolante. São pessoas aí profissionais brasileiros e estrangeiros que eu vejo aí que, se depender de mim, a gente nivela todo mundo no mesmo lugar, de mim, se depender de mim. Falando em Tropicalia Garden e Maju, esta muda aqui, ó, do Anthurium cunayalense, liberando mais uma folhinha, provavelmente setembro. Já tá vindo aqui, eu já consigo enxergar. Ele vai para venda pela primeira vez, de maneira mais abrangente e pública. Ele estará disponível na vitrine da Maju. Esse cara aqui dos panamenhos é realmente um dos mais interessantes na minha visão. Sou fã dos papillilaminum, vocês podem ver, mais até do que dos Dresleri. E sou talvez mais fã do papillilaminum porque eles têm muitas variações. Eu fico assim muito abismado como a natureza compôs plantas diferentes assim, né? É muito interessante notar que o poder do tempo associado à aleatoriedade da natureza faz coisas muito bonitas, muito distintas. Contudo, o Anthurium cunayalense, internacionalmente falando, ele hoje carrega praticamente todo o rolê aí dos panamenhos, tá? É uma das plantas mais valorizadas quando tem puro. Mudinhas assim de pequenininhas. 1/3 dessa folha aqui, $400, tá? Só para vocês terem uma referência aí. E se eu não me engano, o cunayalense em si, ele não tem variações ainda, até onde se sabe, até o presente momento.
ele é um só. E assim então que tiver uma terceira folhinha, este cara, preparem-se vocês colecionadores mais aficionados por Anturium, ele estará disponível para que ele entre na sua coleção. Um outro assunto que é legal já adiantar para vocês é que os europeus também, colecionadores específicos, horticultores mais específicos lá na Europa, eles também têm criado suas variações e especiações. Por exemplo, o termo EU, Anthurium papillilaminum EU, é uma das variações da Europa que roda bastante por lá, tem certa fama, e em breve aí, não vai demorar muito, eu vou trazer aí referências sobre espécie, sobre variação e híbridos desse cara, tá? A Europa em si tem certa vantagem de estar mais perto das regiões lá da Indonésia e muita coisa que é mais nobre, os europeus filtram tudo aquilo bagunçado que o indonésio faz, e vão combinar, uma grande bagunça. Eles sabem produzir, contudo eles não sabem valorar. E aí alguns carinhas lá na Europa, pela proximidade, pegam antes, selecionam antes algumas variedades bem diferenciadas e vão criando lá, construindo variações made in Europa. Algo mais europeia assim. Nesse jogo natural, nessa competição fair play, meio que natural, entre países, tá? E dá para afirmar que tem coisas bem interessantes que nascem, surgem lá do caldo europeu. E assim que possível, o Flight Channel trará para vocês essas referências também. Tá bem gelado lá fora, para dar o rolezinho, eu vou apresentar mais algumas coisas aqui na frente, algumas novidades aqui na frente. E aí, se eu me encorajar, a gente faz um rolezinho mais pro final do episódio, tá legal? Quem me acompanha aí direto também, lembra que o Anthurium King of Spades, HU, ele sofreu abalos sísmicos, tinha liberado uma folha incrível, mas por algum motivo ele parou, freou. Analisei raízes, estava relativamente ok, troquei de substrato e olha só, uma simples troca fez o cara reativar aqui, ó. E a nova folha, meio que resetada, embora resetada, ela tá bem bonita. Ela está com umas marcações de antocianina que até então não tinha notado no que havia desenvolvido por aqui. Essas marcações mais acentuadas de antocianina é evidentemente algum efeito de fenótipo, o próprio estresse aí que ela passou. Inclusive, não sei se vai dar para notar aqui, esse surgimento acaba sendo de uma gema lateral, tá? A apical mesmo bloqueou, freou e desenvolveu quase que no ápice aqui uma gema lateral. Então, folhinha em expansão ainda. Com esse frio aí vai ralentar claramente isso, mesmo com essa umidade mais alta, mas tá aí. Vamos ver como vai formar e ficar. Já é um indivíduo relativamente adulto, então para ela retomar aí um fluxo e entregar folhas mais ou menos no porte que ela já estava entregando, é relativamente rápido. Basta esquentar, basta ela estar feliz agora neste novo contexto de substrato. E tudo indica que sim. Por um momento eu pensei que esse cara fosse mais suscetível ao substrato, temperatura, alguma coisa muito particular. E tudo indica que neste caso era alguma relação com o substrato, tá? Diante de tantas plantas assim, às vezes a gente cai num elo perdido, assim, num ponto de interrogação em relação ao que está acontecendo. Então o Anthurium HU ou King of Spades tem um modelo de cultivo idêntico às demais variedades aí que eu tenho trazido no canal nos últimos tempos. Anthurium Micheli, crescimento assim fantástico no contexto de caixa de umidade. Essa lâmina foliar aqui está bem mais expressiva em relação ao que essa variedade híbrida define, né? Essa breed. Mais uma ou duas folhinhas, esse vaso aqui também vai estar pequeno. E aí passamos para um pote maior. O padrão de pote que eu tenho utilizado agora para as minhas plantinhas um pouco mais adultas é este aqui, ó. É pote de cozinha com tampa. Quem me cede sempre é o amigo Jefferson.
O Jeff vende em casa antiga de R$ 1,99, eu nem sei onde ele compra, tá? Mas é por aí que se encontra. No Mercado Livre não tem, não adianta. E esse padrão de pote tem servido muito bem para os indivíduos que estão um pouquinho mais crescidos. Eu faço esses furos aqui manualmente com um soldador. É um material bem leve, bem fácil de manipular, tamanho ideal. Na próxima etapa esse cara já vem para cá, ó. E aí vai sair, com certeza sai da caixa de umidade, certo? Nesse fluxo de cultivo e funcionalidade que eu tenho mostrado a vocês, que produtores adotaram e que ajuda muito para quem é colecionador, tá? Anthurium araucoianum esmeralda, que não se sabe se realmente é um araucoianum, né? Ainda não se sabe. Esse cara estava no potinho pequeno, mais ou menos como o do Anthurium micheli, um pouquinho maior. E na sequência, ó, ontem mesmo, anteontem, estava bem quente, eu fiz o replante aqui no mesmo padrão de pote já, tá? Dependendo da circunstância, os furinhos mais da base eu não faço embaixo, eu faço na curvatura aqui, tá? Por quê? Porque aí vai me evitar, às vezes, as raízes penetrando no vaso do parceiro, né? Eu que tenho esse esquema de vaso sobre vaso. Então as raízes saem lateralmente aqui, fica mais fácil de manipular em situações quando as raízes já atingem o fundo e resolvem invadir o vaso do parceiro no esquema vaso sobre vaso. E olha só, embora a muda do Anthurium araucoianum esmeralda, não esmeraldense, tá? Não sei se eu falei esmeraldense no começo aí. Embora ela esteja pequena, relativamente pequena, ó, tá me liberando inflorescência também. Isso aqui é muita força de vontade, é lâmpadas grow light que estimulam esse tipo de situação, as tonalidades vermelhas. Neste caso aqui, não coloquei nenhum tipo de NPK com mais concentração em fósforo, contudo, tenho borrifado esse super fertilizante macro e micro e cálcio e etc aqui. Isso deve estar ajudando a estimular também, tá? Anthurium araucoianum esmeralda. Ele é muito menos chato do que o araucoianum forma típica, espécie típica, muito menos chato em relação à umidade, embora a gente tenha um ressecamento, sim. Mas, por exemplo, hoje, 10 graus, tem uma folhinha em expansão lá do meu araucoianum típico, que se bobear vai amarelar, vai ressecar. Anthurium araucoianum sente muito a inversão térmica, sente muito a baixa de temperatura, tá? Diferente desse cara aqui que é bem mais resistente e não deixa de ser muito interessante, né? No último registro no meu Instagram, essa folha estava em expansão ainda, finalizou e ficou desse tamanhão já. Uma inflorescência, talvez seja fértil. Se tiver alguma fertilidade, já dá para brincar. Bem interessante aqui. E aqui está a referência do pote. Uma muda desse porte nesse pote aqui vai ficar aí pelo menos de 6 a 8 meses, tá? Neste pote aqui. Aguenta bastante ainda nessa estrutura aqui. Anthurium F. Midori. Esse híbrido bem distinto que eu tenho aqui, que no mínimo tem Magnificum, Forget e Crystallinum talvez, e sei lá quem mais aqui misturado. Mas é uma mistura bem louca aí, no mínimo aí 3 variedades, 3 espécies, tá? Ele já estava com caule bastante avançado, naquele contexto de umidificador dentro da bacia, conseguiu capilarizar muito raízes aéreas e eu consegui realizar 2 cortes. A base está contida agora numa caixa de umidade, um corte intermediário com raízes e capilaridade também está lá na caixa de umidade e a apical também com raízes e capilaridades, ó. Graças ao efeito dos umidificadores e o vaso contido dentro de uma bacia que mantinha a umidade bastante alta lá dentro. Então super capilarizou, fiz 2 cortes, vou ter a base, o corte intermediário
Inclusive o corte intermediário vai lá para a querida Midori, que me passou essa muda sem ao menos a gente saber que ia virar um carinha tão distinto assim, tá certo? E a apical tá aqui, lâmina expansão, inflorescência desenvolvendo, e vou dizer, realizado o corte, a lâmina continua expandindo e a inflorescência aqui continua saindo dessa estrutura aqui que eu não sei como é que chama, colado ao pecíolo. Deve ter um nome isso aí. Pote mesmo padrão aqui, estava num pote um pouco menor e a partir de agora fica aí mais um tempão numa estrutura como essa. Eu voltei do Rio de Janeiro e o calor estava bem acentuado aqui, muito seco, porém muito quente. Então tudo começou a se desenvolver muito bem. Anthurium papililaminum RA8 XRA5, lâmina foliar ainda em expansão, a nova, veio diferente, né? Está vindo diferente, como eu havia comentado a vocês. E ó, inflorescência aqui também, ó, sinalizando, não sei se avança, talvez aborte, não sei, a muda é mais juvenil ainda, mas já é uma possibilidade aqui que vai acontecendo. E vou dizer que a influência da força do pensamento mais este fertilizante aqui, ó, é bem legal, tá? Bem legal mesmo. Essa combinação é a ideal que eu consegui e que eu constatei até hoje. Voltei do Rio, em contexto de muito calor e seco, mas muito calor, também replantei o querido Anthurium luxurians, ou melhor, o querido Anthurium radicans X luxurians, num pote maior também. O anterior era exatamente esse, agora foi num carinha mais largo, talvez. Um pouco mais baixo, pouquinha coisa, 3 centímetros ou menos mais baixo e mais largo. Porque esse cara aqui é o exemplo mais absoluto de vontade de viver, né? Lâmina foliar nova, inflorescência aqui, que eu não consegui polinizar, tá? No final das contas, entrou na antese masculina, peguei um monte de pólen, eu cheguei aqui, estava branco, cheio de pólen. Vou mostrar em quem que eu fiz a... Não vou mostrar não. E aí, tô com a segunda inflorescência aqui, vindo, em desenvolvimento, lâmina foliar expandindo, né? Esse cara aqui realmente tá uma coisa de louco, este indivíduo especificamente. Então merecia um pote novo. E a adoção aqui de furos tem mostrado uma melhora aí em 30 a 40% no desenvolvimento dos Anthuriums, tá? Agora eu posso constatar. Ou você usa o substrato um pouco mais orgânico e fura, ou você usa o substrato um pouquinho mais inerte, poroso e mantém sem furo. Eu prefiro manter o padrão de substrato que eu já utilizo e furos, tá certo? Lindão. E de mais novidade, o que dá para dizer também é que o Anthurium afbessi entrou em processo de frutificação. Estou fazendo um híbrido, não fiz selfie, mesmo porque a fase de antese feminina foi extremamente discreta. Achei que nem ia rolar, real assim, mas rolou. E o Anthurium SP Kibbutz, a antese feminina foi totalmente discreta também. Para mim, estava seco. Para mim era uma inflorescência não produtiva. Contudo, quando eu voltei do Rio de Janeiro, estava lotada de pólen. De ponta a ponta, uma coisa linda de se ver e muito legal. O Anthurium SP Kibbutz é meio que quase que exclusivo aqui da minha florestinha. Era um Anthurium totalmente desconhecido e aquela coisa, embora um pouco mais barato, é desconhecido, galera não pega, né? E a lâmina foliar em desenvolvimento é assombrosamente bonita. Como eu falo aqui, o único Anthurium que eu tenho referência de lâmina foliar naquela cor vívida como o do SP Kibbutz é o Anthurium Red Maju. Então eu desisti do rolezinho lá fora, o frio não ajuda, tá ventando, tá chovendo, tá? Domingão de certa preguiça aqui pra mim. Vou ficando por aqui com essas atualizações iniciais pós-Rio de Janeiro. Como ficou muito quente nesse período do Rio e dias depois, a coisa desenvolveu bastante por aqui, em diversos aspectos. Principalmente em contextos de maior umidade que eu tenho aqui em casa, indoor
e estufa úmida, caixas de umidade e assim por diante. Logo em breve eu vou trazer mais novidades aí de variedades híbridas, variedades com variegação. Setembro promete aí muita coisa nova para todos nós, tá legal? E é claro, e vocês já sabem que a parceria atual, mais intensa, mais bem-sucedida, mais prolífica tem sido com a Carolzita da Maju. Fiquem de olho lá na vitrine, que muita coisa que eu vou antecipando por aqui em cultivo, em apresentação, em desenvolvimento, em reconhecimento do indivíduo como cultivo, como crescimento, variedade, etc., acaba pintando lá na vitrine da Carol da Maria Jungle Maju. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly pós Rio de Janeiro. Valeu!